Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha eu aqui de novo. Hoje eu vou falar sobre uma nova modalidade do marketing que vem sendo muito explorado pelas marcas e produtos, que é o chamado marketing identitário. Aliás, eu nem sei se formalmente esse nome já existe, se alguma publicação, algum estudioso da comunicação e do marketing já batizou essa modalidade de marketing, que eu convencionei em chamar de marketing identitário. Por quê? Porque são materiais, são propagandas comerciais que utilizam como personagem pessoas que representam determinados segmentos. O identitarismo ele tem sido tema muito forte, principalmente nos últimos anos, com a discussão em torno de questões relativas a gênero, relativas ao racismo, relativa à violência contra a mulher e todos os tipos de preconceitos que caminham junto com a humanidade. E as marcas perceberam que existia um grande potencial a se explorar com vamos dizer assim, a abordagem de temas que normalmente ficavam lá escondidos no armário. Há exemplo de marcas que foram responsáveis por beijos gay, por manifestações de pessoas negras vinculadas a movimentos sociais. Temos também aí mulheres ativistas em relação aos direitos de igualdade das mulheres e combate à violência e tantas outras causas dentro deste espectro do identitarismo. Porém, o marketing identitário não é tão simples assim de se abordar, porque nós sempre teremos aqueles que tentem buscar contradições na publicidade e principalmente quando ela faz uso de uma questão que está vinculada a discussões de âmbito social, muitas delas integrantes da pauta de movimentos sociais reivindicatórios. E aí é que entra uma confusão. Qual é o limite ético do marketing, no caso das empresas que adotam esse tipo de marketing identitário, e qual seria o limite ético de quem participa dessas campanhas? São duas coisas completamente distintas. Vamos lá. A ética empresarial, ela visa lucro. É óbvio que hoje em dia se questiona também o papel social das empresas, qual o tipo de função social que ela ocupa. Isso é muito bonito. Mas se a gente for parar para pensar, vamos trazer a discussão aqui para um tema bastante em voga, que é a questão ambiental. Vocês devem estar vendo aí os debates, nós estamos aí finalizando uma reunião dos países em relação às questões climáticas, a COP, e muitas discussões são tratadas em relação ao papel das empresas no processo de degradação do meio ambiente. A gente sabe que o uso de combustíveis fósseis contribuiu em muito para a gente chegar na situação que o mundo está, com aquecimento, com uma série de catástrofes, num canto chove demais, no outro seca demais. Porém, um dos grandes contribuintes para essa situação é a indústria automobilística. Por quê? Porque a indústria automobilística utilizava combustíveis fósseis à base de petróleo e isso produziu muita poluição, alterou o nosso clima, alterou as condições ambientais. Hoje, quase todas as grandes montadoras, elas caminham para o carro elétrico e utilizam o carro elétrico como se houvesse algum tipo de compromisso ambiental. Mas não existe compromisso algum. Por quê? Porque se o compromisso fosse pelo salvamento da terra, pelo salvamento do meio ambiente, as empresas não transformariam os carros elétricos no seu grande filão para a obtenção de mais lucros. Então o que é que eu estou querendo dizer? Quem lucrou destruindo o mundo, agora está dizendo ao mundo que quer salvá-lo lucrando ainda mais. É antiético do ponto de vista
do que se destinam à atividade empresarial? Não, não é. Porque se você, para salvar o mundo, precisa comprar um carro elétrico que custa o dobro do carro, né, a combustão, você não está afim de realmente mudar nada. Você só quer mudar a matriz da qual você garante seus lucros. Se você quisesse realmente popularizar, você faria algum tipo de programa de acesso, onde você traz seu carro a combustão e eu lhe dou um novo, né, elétrico que não polua. Não é absolutamente nenhum tipo de campanha, nenhum tipo de ação para salvar o meio ambiente. Na verdade, é uma ação para salvar as empresas, ou melhor, para que as empresas possam ter ainda mais lucro. Existe uma contradição aí, é uma contradição moral, mas do ponto de vista ético as empresas não estão deixando, né, de cumprir nenhuma lei nem nenhuma legislação. O fato da Natura ou do Boticário utilizar instrumentos, né, ou melhor, personagens que tenham a ver com causas identitárias, não significa necessariamente que a empresa também faça parte deste movimento. Porém, como estratégia de marketing, ela evitará que práticas que possam ser consideradas contraditórias dentro do marketing identitário que ela adota não aconteçam nas suas empresas, nem se possa ter qualquer tipo de associação com essas práticas às suas empresas, por exemplo, por ter terceirizações que eles façam, por fornecedores que eles usem. É muito complicado uma empresa que defende, né, o fim do racismo, você ter, por exemplo, um fornecedor de matéria-prima que adota trabalho escravo. Majoritariamente a gente sabe quem é que está submetido a condições degradantes de trabalho, principalmente a população negra. Então, são questões como essa. Mas aí entra um outro aspecto que muitas vezes é explorado nesse debate sobre o marketing identitário, é o papel de militantes de causas identitárias assumindo a função de personagens em marcas e produtos como forma de persuadir um segmento que certamente as marcas e os produtos só estão investindo por perceberem que existe alguma capacidade de aumento de consumo e nessa lógica eles querem chegar a essas pessoas, querem ser vistos. E aí existe uma diferença muito grande da percepção desse marketing identitário, de alguém que tem uma visão militante, que faça uma contextualização, né, sociológica, com criticidade, sobre se existe coerência entre um militante de determinadas causas, emprestar a sua imagem a uma empresa para a produção de marketing identitário e o consumidor comum. Eu vou citar aqui um exemplo prático entre tantos outros que existem. Vocês devem conhecer o Emicida. O Emicida é um artista muito conhecido e ele tem um papel militante, inclusive produziu um documentário onde ele falava uma série de questões em relação a todos os problemas, todos os exemplos de racismo e de segregação que o povo negro sofreu no Brasil e no mundo. Porém, o Emicida, logo após a realização deste documentário, estrelou uma campanha publicitária para as faculdades Estácio de Sá. E essa faculdade é uma empresa privada ligada ao maior grupo educacional privado do mundo, que na época se chamava Grupo Croton. Se você está discutindo a necessidade de inserir o negro nas escolas, de inserir o negro, né, na distribuição de renda, de dar oportunidade ao negro, você teria que ponderar a hora que um grupo empresarial educacional que quer segregar cada vez mais. Por quê? Porque a esse grupo interessa a ele cada vez menos escolas públicas para que mais pessoas procurem as escolas privadas. Quem são as pessoas mais pobres que existem no Brasil? É o povo negro. Se você faz uma propaganda para uma empresa que trabalha no sentido contrário ao serviço público, por transferência, de alguma maneira você está, como militante, apresentando uma contradição. Porém, esta é a visão de quem faz esse tipo de análise sociológica daquilo que está sendo apresentado na publicidade e no marketing. Para o grande público, a grande massa de pessoas negras com perfil e origem semelhante ao Emicida, verão ali um fator de identidade.
E este fator de identidade, por maiores contradições e questões morais que existam em torno dele, é um fator de aglutinação, de persuasão e de aumento da participação de mercado destas empresas. Então, a discussão sobre o marketing identitário, ela é uma discussão delicada, porque o limite das contradições está naquele que eu falei para vocês. Não dá para você ter práticas gritantes de racismo e adotar personagens, né, do âmbito identitário que combatem o racismo. Não dá para você utilizar militantes do movimento de mulheres e ter práticas de preconceito, assédio, desrespeito a mulheres nas suas empresas. Fora isso, não esperem muito mais das empresas, tá? As contradições que serão tratadas por alguns determinados segmentos, elas ficarão muito restritas a eles. E ao marketing, isso não interessa. Por quê? Por conta do tamanho do impacto que isso terá para o grande público, para a grande massa consumidora. Então, fica aí essa reflexão sobre a utilização do marketing identitário. É algo que está muito presente, inclusive até no jornalismo. Muitas vezes algumas empresas de comunicação utilizam homossexuais, utilizam pessoas negras, utilizam pessoas com deficiência física para aparecer de frente nas suas empresas, mas nos cargos de direção, no seu histórico, não tem uma prática condizente com aquilo que eles querem transparecer. E essa lógica do transparecer é a estratégia de marketing com o intuito de obtenção de mercado, de audiência ou qualquer tipo de expansão que desemboque aonde as empresas têm seu maior objetivo, que é a obtenção de lucro. Então, fica aí mais essa reflexão, mais esse debate. A gente volta nos próximos dias com novas discussões envolvendo publicidade, marketing e comunicação. Até lá, um abraço a todos.